Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda. Para quem ainda não me conhece, a gente vai estar se encontrando aí na disciplina de Porte 2, e muito provavelmente quem ainda não pegou essa aula é Educação Oficial. Tá? Quando a gente pega, né, uma análise ali bem básica de conteúdos que mais são recorrentes na prova de banca CESP, em geral, a gente tem muito mais Porte 2 do que Porte 1, levando em consideração a pontos temáticos. Percentual de questão, 30% das questões CESP são relacionadas a tipos e gêneros textuais e interpretação textual. Quando a gente sai disso, né, aí a gente tem as porcentagens menores e, assim, se a gente colocar uma ordem lá de 5 coisas que mais caem, primeiro a interpretação, tipo e gênero textual, depois vem orações subordinadas, orações coordenadas, pontuação, que está totalmente conectado a orações. Então, para que você consiga identificar, para que você consiga compreender o que é uma oração subordinada, o que é uma oração coordenada, antes de tudo, você precisa entender o que é o período simples, quando você só tem uma oração. E quais são os componentes dessa oração, como é que ela se forma. E, obviamente, o nosso primeiro componente é o sujeito. Né? Ele é o principal, tudo gira em torno dele. E aí, quando a gente fala de sujeito, a gente fica assim, sujeito é quem faz ou quem sofre, quem está fazendo alguma coisa, o restante é predicado. Né? Não é um conceito muito técnico, mas é a forma como a gente aprende, por ser até a forma mais simples. Mas, via de regra, o que é o sujeito? O sujeito é aquela pessoa sobre quem se declara alguma coisa. Então, eu não sei se ele está fazendo, se ele está falando, se ele vai fazer, eu não sei. Eu sei que eu tenho uma declaração sobre alguém. Então, a pessoa, né, pela qual gira essa declaração, eu vou chamar de sujeito. E a declaração em si, eu chamo de predicado. Né? Então, a gente tem aí variações dentro disso. Então, olha só, Douglas é um gênio sem diploma. Aqui, sobre quem eu falo? Sobre Douglas, né? É o meu sujeito. E aí, eu tenho uma alegação sobre ele, que é o quê? É um gênio sem diploma. Eu vou chamar esse sujeito aqui de sujeito simples. Por quê? Porque ele só tem um núcleo. Acaba que ele é o próprio núcleo, né? Mas quando eu tenho um sujeito que possui apenas um núcleo, ou seja, uma entidade principal ali, eu vou chamá-lo de sujeito simples, certo? Mudaram as estações. Qual é o sujeito aqui? As estações. Ué, mas o sujeito não vem primeiro? Não, necessariamente. A ordem da frase, né, a ordem da nossa oração sempre é sujeito, verbo e complemento. Só que esses termos, eles podem se misturar. É onde a gente coloca ali, às vezes, o complemento entre vírgulas, porque está entre o sujeito e o verbo. Enfim, a gente tem modificações aí. Aqui, o verbo veio na frente, né? Mas não deixa de ter sujeito. Por quê? Aqui é o quê? A alegação. Essa alegação é sobre quem? Sobre as estações. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho um sujeito que tem quantos núcleos? Qual é o núcleo aqui? Estações. Então, eu tenho, mais uma vez, um sujeito simples e o núcleo vai ser aqui a palavra estações. Lembrando, sujeito, as estações, núcleo, estações, que é o principal, certo? Agora, Silvéria e Everton são muquiranas generosos. Qual é o meu sujeito aqui? Silvéria e Everton. A alegação sobre eles aqui, beleza. Isso aqui é todo o meu predicado. Ok.